Meus queridos, meus amados irmãos, eu gostaria de convidá-los para meditarmos juntos numa sequência de estudos bíblicos baseado em escatologia. O tema que nós vamos abordar são as últimas dispensações, que na verdade é a trama final do plano divino da história da eternidade. No livro do profeta Isaías está escrito assim: porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e digo: o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Esse presente estudo, ele tem o intuito, de mostrar bíblica e teologicamente as últimas dispensações. Ele propõe ser uma exposição teológica, escatológica e irrestritamente bíblica, tá, da verdade divina acerca das coisas que vão acontecer nesta reta final da história da humanidade, conforme delineada pela doutrina do dispensacionalismo clássico, adotando a visão pré-tribulacionista e pré-milenista. Então, este arcabouço doutrinário não é uma simples conjectura teológica, mas uma tentativa reverente de compreender, à luz das Escrituras, o desdobramento progressivo do plano redentor e soberano de Deus, que evidentemente culminará na consumação de todas as coisas. Primeiramente, eu gostaria de definir com você o que é dispensacionalismo. O dispensacionalismo, enquanto sistema hermenêutico e teológico, sustenta que Deus governa a história por meio de distintas administrações, o que, no termo original, é a oikonomia, nas quais a revelação progressiva da sua vontade é manifestada sem jamais alterar seus atributos imutáveis, a sua fidelidade, o seu propósito eterno. Inclusive, segundo Charles Hillier, um dos expoentes do dispensacionalismo clássico, uma dispensação é uma economia distinta no plano progressivo de Deus e não se trata de modos diferentes de salvação, mas de diferentes responsabilidades do homem diante da revelação divina. Em outras palavras, uma dispensação nada mais é do que um espaço de tempo determinado pelo próprio Deus para, neste tempo, o próprio Deus provar o homem, ou primeiro, revelar ao homem os seus desígnios e também provar o homem. Eu gostaria agora que você anotasse se isto que nós vamos falar, porque é de suma importância para você entender toda a nossa sistemática, toda os nossos estudos, todas as nossas bases aqui, todas as nossas dispensações. Antes de falarmos sobre as três últimas dispensações, vamos falar das dispensações passadas. O testemunho das Escrituras, os relatos bíblicos, revela que desde o Éden até o estabelecimento do plano milenar, Deus ordenou períodos específicos nos quais o homem foi testado segundo a sua fidelidade e obediência, exatamente com base na revelação vigente. A tradição dispensacionalista reconhece com pequenas variações, pelo menos 7 principais dispensações. Só que nesse estudo nós vamos falar sobre uma oitava dispensação que ainda está por vir. E a Bíblia vai nos relatar a dispensação da inocência, na sequência, Gênesis capítulo 1, versos 20, Gênesis capítulo 1, versos 28 e Gênesis 3:6. Dispensação da inocência. A dispensação da consciência, Gênesis 3:7 e Gênesis 8:14. 3:7, 8:14, 28, 3:6. Depois vem a dispensação do governo humano, depois a dispensação da promessa ou a dispensação patriarcal, depois a dispensação da lei, na sequência a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo ou a dispensação da igreja que nós estamos. E para ser mais exato, estamos no final
desta dispensação, que é a sexta. E, por fim, a dispensação do reino, ou a dispensação milenar, ou milenial, ou ainda simplesmente o milênio. Estas administrações não são arbitrárias, mas refletem o desenvolvimento orgânico e ordenado da revelação divina e da responsabilidade do homem diante de Deus. O dispensacionalismo, ele é o único sistema que oferece o entendimento coerente da progressiva revelação de Deus, sem confundir Israel com a igreja e sem espiritualizar as promessas literais do reino. Inclusive, essa definição, Lewis Sperry Chafer, ele faz justamente para deixar claro a sua intenção de não polemizar os textos mais simples das Escrituras com relação à igreja e com relação a Israel. Só que o nosso foco aqui nesse estudo é exatamente nas últimas dispensações. Portanto, nós vamos nos concentrar nas últimas administrações divinas, em especial na conclusão da presente dispensação, que é a dispensação da graça, que também, como eu disse antes, é denominada a era da igreja, e que terá o seu clímax no arrebatamento da igreja, seguido pela grande tribulação, que é, na verdade, depois disso, o retorno glorioso de Cristo, o estabelecimento do reino milenar e, finalmente, a transição para o estado eterno. Então, o que nós vamos focar aqui nesse estudo? Na presente dispensação, né, que já é o final da dispensação da graça, estamos vivendo o fim da era da graça, tá? Que é a era da igreja, que terá como clímax o arrebatamento da igreja, na sequência virá a grande tribulação, e depois da grande tribulação o retorno glorioso de Jesus Cristo. Aí sim que ele vai pisar na terra, porque no arrebatamento ele não vem aqui, pelo contrário, ele fica nas nuvens, encontra essa igreja, o Espírito Santo tira a igreja da terra, e Jesus não vem aqui na terra no arrebatamento. E sim, lá no retorno glorioso, na revelação, aí sim ele vem, ele implanta, ele estabelece o reinado milenar, ele reina por 1000 anos, e aí tem a transição para o estado eterno. E é isso que nós vamos abordar aqui. Vamos falar bastante coisa também sobre o estado eterno. O cenário atual, ele é marcado por uma grande convergência de sinais proféticos. Ele aponta de maneira inequívoca para a iminência dos eventos escatológicos preditos desde os tempos veterotestamentários. O apóstolo Paulo adverte o seguinte, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 e 2. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O que significa isso? Vamos falar um pouco sobre sinais da iminência escatológica. A observação dos fenômenos contemporâneos, o renascimento, por exemplo, do Estado de Israel em 1948, a crescente apostasia descrita em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o avanço de uma ordem mundial globalizada, está escrito em Apocalipse 3, versos 7 a 17, isso aí a gente vai destrinchar daqui a pouco, você pode ficar tranquilo, isso aqui é apenas uma introdução, e a preparação para a restauração do culto judaico em Jerusalém, obviamente depois da construção do novo templo. Então, não podem ser lidos senão como eco das advertências proféticas, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Agora, observe as palavras de Jesus no sermão escatológico, que vai reverberar essa solene urgência. Lucas 21, versos 29 e 30, que diz assim: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar. Vós sabeis, por vós mesmos, que está perto o verão. A figueira aqui é o símbolo clássico de Israel na Bíblia Sagrada. Isso também está relatado em Oséias capítulo 9, versículo 10, Mateus 24, 32, onde a Bíblia diz que a figueira, ou seja, Israel, voltou a brotar. Esse evento singular, após 2000 anos de dispersão, não pode ser desconectado da narrativa profética que antecede o retorno de Israel ao seu território como preparação para os eventos da 70ª semana de Daniel. Daniel 9, 24 a 29.
tá? Isso aqui depois a gente vai ver, pode ficar tranquilo. Volto a repetir, isso aqui é apenas uma introdução para as demais aulas que nós vamos ministrar aqui com vocês. E a urgência da observação profética. John Walworth, ele diz o seguinte, John Walworth, grande expoente do dispensacionalismo do século XX, ele afirma o seguinte: nenhum estudante sério da profecia pode ignorar que a restauração moderna de Israel é um elo indispensável na cadeia profética que conduz à tribulação e, posteriormente, o reino messiânico. Então, um dos maiores sinais da iminência do arrebatamento da igreja, do final da dispensação da graça, é o Israel, o renascimento da nação de Israel. E olha, isso aconteceu em 1948. Então, há aqui uma urgência da observação profética. Se outrora os profetas predisseram a vinda do Messias em humilhação, e que aconteceu, por exemplo, Isaías 7,14 diz: e isso vos será por sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E a virgem, Maria, concebeu Jesus. Ele nasceu em humilhação, ele nasceu numa manjedoura, porque não encontraram lugar para eles, para Maria e para José, Maria grávida, numa estrebaria, numa hotelaria, num hotel qualquer. Não encontraram. Ele nasceu lá em Belém, em uma estrebaria. Então, se outrora os profetas predisseram a vinda do Messias em humilhação e depois em glória, hoje a igreja, como atalaia, é chamada a discernir os sinais que prenunciam o fim da atual dispensação. Em Mateus 24, versículo 42, Jesus diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quando nós lemos a palavra vigiar nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós devemos trazer em mente a figura do atalaia, a figura do vigia. O atalaia era colocado dentro das torres que eram edificadas sobre os muros das cidades fortificadas antigamente. E dentro daquela torre, dentro daquela guarita, ele deveria estar absolutamente armadurado, deveria estar também armado, né, com a sua arma mais específica, aquela que seria a sua especialidade, uns arco e flecha, outros lanças, outro espada, e assim por diante. Ele deveria estar, então, armado com a sua arma específica, com a sua especialização, a arma da sua especialização. Ele deveria também estar atento e portando uma buzina, atento portando uma buzina. Portanto, o vigia, o atalaia, ele precisa estar armadurado, armado, atento e portando uma vigia em cima da torre, dentro da sua guarita, em cima dos muros, dentro da torre, portando todas essas indumentárias, todos esses componentes. E quando ele via vir os perigos, ele deveria então tocar fortemente a buzina para alertar os moradores da cidade. Jesus está dizendo que nós, cristãos desta era, devemos estar atentos, vigilantes, assim como deveriam estar atentos os atalaias, porque a gente não sabe a hora que há de vir o nosso Senhor, da mesma forma como o atalaia não sabia a hora que o perigo ia chegar, por isso ele deveria estar atento o tempo inteiro. E o apóstolo Pedro, dentro deste mesmo prisma, dentro desse mesmo raciocínio, ele complementa dizendo o seguinte, segundo a epístola de Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Ora, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Não pense você, não pense eu, não pensemos nós, que Jesus Cristo está voltando. Deus não retarda a sua promessa. Na hora certa ele virá.
E ele pede para que nós, aliás, não é uma petição, é uma ordenança, que nós estejamos vigilantes, que nós estejamos atentos. Agora, qual é o objetivo e o método dos nossos estudos que teremos aqui? Nós não vamos buscar apenas elucidar a mecânica das dispensações, mas nós vamos oferecer uma chave hermenêutica sólida, literal, gramatical, histórica e principalmente bíblico-contextual, que permita a você que está participando com a gente de compreender o desenvolvimento progressivo do plano escatológico de Deus, desde a presente era até o estado eterno. Então, o que nós vamos examinar aqui no nosso material, nos nossos estudos? O encerramento da dispensação da graça com o arrebatamento da igreja, a transição para a dispensação da tribulação, ou seja, esse período de 7 anos, né, que é o período parentético e excepcional da história humana, o estabelecimento para a dispensação da tribulação, o estabelecimento do reinado milenar messiânico, que será literal e terreno em cumprimento das promessas abraâmicas, davídicas e também a Israel, e finalmente o estado eterno, no qual Deus será tudo em todos, conforme diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. A voz dos tempos. Nós vivemos, portanto, não apenas na iminência escatológica, mas na culminação da expectativa profética que se estende desde Gênesis até o Apocalipse. As palavras de Cristo permanecem tão vívidas e solenes hoje como há 2 milênios. Certamente cedo vem, Apocalipse 22, 20, assim que encerra a revelação, ele prometendo, ou seja, reiterando que certamente cedo ele viria. Ele virá e não tardará. Então, diante disto, os nossos estudos, os nossos vídeos aqui, ele se ergue como uma convocação teológica, uma convocação espiritual, uma convocação pastoral, para que todos nós compreendamos as últimas dispensações, que as últimas dispensações não são apenas um exercício acadêmico. Compreender isso não é apenas saber, não é apenas compreender, não é apenas um exercício acadêmico, mas, acima de tudo, uma preparação santa para aqueles que anseiam pela bem-aventurada esperança, conforme diz Tito 2,13. Agora eu quero passar para vocês aqui, tá? Para a gente encerrar esse primeiro vídeo, e eu quero que você, inclusive, compartilhe com outras pessoas, para que muitas outras pessoas venham estudar com a gente. Eu estou fazendo isso porque o Espírito Santo me tocou. Eu, como voz profética, para esse último tempo, para esta geração, eu preciso deixar isso claro, porque o conhecimento bíblico, o conhecimento dado por Deus, sabedoria dada por Deus, ela só tem valor quando compartilhada. Então, esse estudo visa também levantar profetas, pessoas que não se calarão, mesmo no meio do caos do mundo, mesmo nesta era onde nós somos tentados a calarmos as vozes proféticas que se levantam ao nosso redor, onde os profetas de fato são ignorados e muitas outras vozes têm se levantado, ignorando inclusive a voz da profecia, principalmente no que diz respeito ao arrebatamento. Esse estudo, estes vídeos que nós vamos deixar aqui, estas aulas, têm o propósito de levantar pessoas que jamais se calarão, mas que profetizarão de acordo com a impulsão do Espírito Santo, respaldados na Bíblia Sagrada, dizendo em alto e bom som, para todos ouvirem que Jesus está voltando. Agora vamos para o mapa das dispensações, do Éden ao dia eterno, segundo o dispensacionalismo clássico, com a descrição detalhada do início, o fim, responsabilidade humana, fracasso, juízo e os eventos marcantes que assinalaram a transição entre cada uma das dispensações. Este panorama é fundamental para o entendimento do plano progressivo de Deus para a história, na escatologia bíblica, na história e na escatologia bíblica. Primeiro, da dispensação ao dia eterno, o plano progressivo de Deus. Primeira dispensação é dispensação da inocência. Gênesis, qual o período? Gênesis 1:26 a Gênesis 3:6. No início, criação do homem, Adão e Eva, o estado de inocência lá no Éden. O fim dessa dispensação da inocência, com a queda relatada em Gênesis 3:6. Qual é a responsabilidade do homem aqui? O homem foi colocado no jardim do Éden, incumbido de cultivar e guardar o jardim conforme a ordem divina, conforme a ordem recebida por parte do próprio Deus, em Gênesis 2:15.
E a segunda responsabilidade, multiplicar-se e dominar sobre a criação, Gênesis 1, 28. Obedecer à única proibição, Gênesis 2,17, onde Deus diz claramente, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Qual é o fracasso do homem nessa dispensação? A desobediência ao mandamento, não comerem do fruto proibido. E qual foi o juízo? Primeiro, maldição sobre a serpente. Segundo, maldição sobre a mulher, dor na concepção. Terceiro, maldição sobre o homem, fadiga no trabalho e retorno ao pó. Ou seja, o homem que não foi criado para morrer, agora vai morrer. E, por último, expulsão do Éden. E aonde acontece a transição? Quando o pecado é introduzido na humanidade, acontece então a primeira promessa messiânica. Vai apontar lá para o Evangelho, vai apontar para Cristo, Gênesis 3,15, onde a Bíblia diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E aí houve então a ruptura da comunhão plena entre Deus e o homem. Não foi Deus que o rompeu, foi o pecado que o rompeu. A escolha do homem. O homem pecou e por isso a sua comunhão foi perdida. Aí começa a dispensação da consciência, que vai de Gênesis 3:7 a Gênesis 8:14. Começa com a queda e expulsão do Éden, e culmina e termina com o dilúvio universal, em Gênesis 6:8. E qual era a responsabilidade do homem na dispensação da consciência? O homem passou a viver segundo a consciência despertada pelo conhecimento do bem e do mal. Aí ele passou a oferecer sacrifício para a expiação do seu próprio pecado. E ele começou a tentar isso, ele tinha que se esforçar para viver corretamente diante de Deus, conforme diz Gênesis capítulo 4, versículo 7. E aí qual foi o fracasso da humanidade? Crescimento da corrupção, violência e imoralidade generalizada, conforme está relatado em Gênesis capítulo 6, versículo 5, e também Gênesis 11, 12. E qual foi o juízo? O juízo de Deus foi o dilúvio mundial, o dilúvio universal, que destruiu toda a humanidade, exceto Noé e sua família. Noé, seus 3 filhos Sem, Cão e Jafé, com as suas respectivas esposas, ou seja, 8 almas apenas. E aí, aonde acontece a transição? Deus estabelece um novo começo. Ele introduz do princípio do governo humano, é a introdução do princípio do governo humano. Aí começa, então, a dispensação do governo humano, que vai de Gênesis 8:15 a Gênesis 8:9, que começa logo após o dilúvio, onde Noé faz o pacto com Deus, e termina na dispersão na Torre de Babel, na confusão das línguas, em Gênesis capítulo 11, lá a partir do versículo 9. E qual era a responsabilidade do homem quando, por ocasião do governo humano? Repovoar e encher a terra. A ordem foi dada por Deus em Gênesis capítulo 9, versículo 1. E também administrar justiça, inclusive com pena capital, Gênesis 9:6. E onde o homem fracassou? Rebelião unificada na construção da Torre de Babel, recusando-se a se espalhar, conforme era decreto de Deus para repovoar a terra, em Gênesis capítulo 11, versículo 4. E qual foi o juízo? Confusão das línguas e dispersão dos povos, Gênesis 11, 7 a 9. E aí, então, Deus abandona temporariamente os povos gentílicos e inicia um plano específico com Abraão e a sua descendência. Aqui começa a dispensação da promessa, mais conhecida como a dispensação patriarcal, que vai de Gênesis capítulo 12, chamado de Abraão, até Êxodo capítulo 19, lá, versículo 25. Então, começa exatamente lá com o chamado de Abraão e tem o seu fim com a entrega da lei no Monte Sinai a Moisés. E qual era a responsabilidade dada por Deus ao homem na dispensação patriarcal? Viver pela fé na promessa feita a Abraão, em Gênesis 15:6, permanecer na terra e confiar na provisão divina, conforme está escrito em 17:1 de Gênesis. E qual foi o fracasso? Desceu ao Egito, Gênesis 46. E dependência de meios humanos em vários episódios. Gênesis 12, Gênesis 10:20, Gênesis 26, do 1 ao 9, e por aí vai. Ou seja, mais uma vez, o homem fracassou diante de Deus. E qual foi o juízo? A escravidão no Egito. E aí, então, Deus vai levantar quem?
vai levantar o libertador, que é Moisés, chamado por ele lá em Êxodo capítulo 3, lá no Monte Horebe, na sarça, né, no fogo que apareceu na sarça, e a sarça não consumia. Deus entrega a lei para Moisés do Monte Sinai, inaugurando então uma nova administração, uma nova dispensação, que é a dispensação da lei, que vai de Êxodo 20 até Atos 2, que começa exatamente na entrega da lei lá no Sinai. Depois de 40 dias e 40 noites, Moisés recebe as tábuas da lei, que na verdade eram pedras escritas pelo próprio dedo de Deus, e então começa aquele governo pela lei. Ali, na verdade, é interessante, a lei, na verdade, é um ato da misericórdia de Deus. Por quê? Porque na lei nós somos impedidos, pelos sacrifícios da lei, né, pelos sacrifícios legais, de recebermos a punição dos nossos próprios pecados, pelos nossos próprios pecados. Por isso eu observo que a lei é um ato da misericórdia de Deus. E a lei também, ela serve para revelar o caráter maligno do pecado, despertar no homem a consciência de que ele precisa ser salvo, ou seja, despertar o homem quanto à necessidade do Salvador. E, por fim, a lei também serve-nos de aio, como diz o apóstolo Paulo. Por isso que o fim da lei, o fim da dispensação da lei se dá exatamente na descida, ou no derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes, onde vai surgir a dispensação da igreja, que é a dispensação que nós estamos, a dispensação da graça. Mas da dispensação da lei, qual foi o fracasso do homem? A rejeição persistente dos mandamentos, conforme Jeremias 31, 32 narra. A rejeição do Messias, o próprio Jesus Cristo. João, quando vai escrever seu evangelho, ele explica sobre isso. João capítulo 1, versos 11 e 12, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de direito a saber, todos creram no seu nome. Então, eles rejeitaram o Messias, rejeitaram Jesus Cristo. Tanto é que Jesus Cristo morreu na cruz por causa das tramas que os próprios judeus fizeram contra ele. Fizeram com que Roma condenasse Jesus à morte, por não acreditar que ele era o Messias, o enviado de Deus. E qual foi o juízo da dispensação, na dispensação da lei? A dispensação da lei, primeiramente, cativeiro assírio, 722 a.C., depois o cativeiro babilônico, em duas levas, a primeira lá em 586 a.C., e, posteriormente, definitivamente, a destruição de Jerusalém e do templo em 70 depois de Cristo, conforme está relatado em Lucas 21, versos 20 a 24. Aí, aqui, meus queridos irmãos, no final da dispensação da lei, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus é assunto ao céu. O Espírito Santo é enviado e nasce a igreja em Atos capítulo 2. Ali em Atos 2, nasce a dispensação que nós estamos, a dispensação do Espírito Santo, a dispensação da igreja, a era da igreja, a dispensação da graça. Isso vai até Apocalipse capítulo 3 ou início do capítulo 4, conforme a interpretação, porque quando no capítulo 4 a Bíblia diz, né, está lá registrado, João, sobe aqui, e que João sai da terra, ali é representado então a própria igreja. Então, o final da dispensação da igreja acontece exatamente em Apocalipse capítulo 3 ou no início do capítulo 4. Ou seja, começa em Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo e vai terminar aonde? No arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja está relatado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, representado por João. João representa a igreja, em Apocalipse 4, versículo 1. E qual era a responsabilidade do homem na dispensação da graça? Primeiro, viver pela fé em Cristo. Viver pela fé em Cristo. Pela graça, Efésios capítulo 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a nossa responsabilidade é viver pela fé em Cristo. Não vivemos pelo que sentimos, não vivemos pelo que ouvimos, não vivemos pelo que vemos. Vivemos pela fé. Manter a sã doutrina e praticar o amor, a comunhão, o serviço e, principalmente,
a proclamação do Evangelho, conforme está escrito em Mateus 28, 19 e 20, Efésios 4, de 1 a 6. Aí qual é o fracasso da humanidade na dispensação que nós estamos, na dispensação da graça? Apostasia crescente, conforme descrito está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 Timóteo 3, 1 a 5 e 2 Tessalonicenses 2, 3. A frieza espiritual, o sincretismo da igreja professante. A igreja, há um sincretismo no meio da igreja. Isso aí a gente não tem como negar. E interessante a gente citar, e posteriormente nós falaremos sobre isso. Certa feita eu estava falando sobre esse sincretismo da igreja professante, ou seja, da igreja que professa a fé em Cristo Jesus. Ela está se permitindo promiscuir. Esse sincretismo é promiscuidade, é prostituição espiritual. Por isso que em Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22, quando Jesus escreve ao anjo da igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia ela é a representação da igreja dos nossos tempos. E qual é a principal característica da igreja de Laodiceia? A mornidão, o sincretismo. Uma hora é, outra hora não é. É e não é, meio barro, meio tijolo. O que é isso? Sincretismo, o esfriamento da igreja, a mornidão espiritual. E qual será o juízo divino preparado, prometido para essa igreja do sincretismo, a igreja da friagem espiritual, a igreja apóstata, a igreja de Laodiceia, a igreja morna, nem barro e nem tijolo, a remoção da verdadeira igreja pelo arrebatamento. Ou seja, quando a igreja verdadeira é tirada da terra, aqueles que dizem ser e não são ficam. Isso é o castigo maior que alguém pode receber. E, por fim, o desencadeamento da grande tribulação, conforme descrito está em Daniel capítulo 9, versículo 27, Mateus 24, 21, Apocalipse 6, 19. Mas aí, preste bem atenção, a grande tribulação é preparada para quem? Para Israel, para provar Israel. Mas quem não foi arrebatado com a igreja, ficará passando por todo esse processo de juízo. Então, a igreja, quando é retirada da terra, Deus volta-se para tratar Israel e as nações durante a 70ª semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel nada mais é do que os 7 anos de tribulação que está prestes a começar. Começa quando a igreja sai da terra, tá? E aí, queridos, isso é o maior castigo. Por quê? Porque as pessoas desta era, do nosso tempo, da dispensação da graça, estão fracassando, porque não estão vivendo pela fé em Cristo, não estão mantendo a sã doutrina, não estão praticando o amor, a comunhão, o serviço, a evangelização, tá? E o juízo está chegando. A igreja, então, por fim, será retirada da terra. Deus se voltará a Israel e as nações durante a 70ª semana, ou seja, durante a grande tribulação. E depois da grande tribulação vem a 7ª dispensação, que é a dispensação milenar, a dispensação do milênio. Os 1000 anos nos quais Cristo reina literalmente sobre a terra. Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 6. Ali começa o milênio. A segunda vinda de Cristo, que é a revelação, porque a segunda vinda de Cristo, na verdade, ela é subdividida em 2 fases. A primeira se chama arrebatamento, onde Cristo não vem na terra, ele recebe a igreja nos ares, tá? Ele retira, o Espírito Santo retira, e Jesus recebe nos ares e leva a sua noiva para as bodas do Cordeiro. Nós vamos ver isso aqui, tá certo? E então, aqui começa o período, a dispensação milenar, tá certo? Aqui é o interlúdio, aqui começa o milênio. Com a segunda vinda de Cristo, ele se manifesta, ele vem com milhares dos seus anjos, ele vem glorificado, na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele derrota o anticristo, ele estabelece o seu reino na terra. Está escrito em Apocalipse capítulo 19, versos 11 a 21 e Apocalipse 20, versículos 1 a 6.
Depois nós vamos ver isso com calma, isso aqui é só a introdução. E o milênio ele vai terminar com a rebelião final de Satanás, quando por fim Satanás será solto, e nós teremos então o juízo do grande trono branco. Agora, como é que o homem vai falhar aqui? Primeiro vamos falar da responsabilidade do homem. Submeter-se ao reinado justo e perfeito de Cristo. E a responsabilidade será obedecer às leis do reino com justiça, paz e santidade. Mas eles vão fracassar no final do milênio, quando Satanás será solto. Muitos que nasceram durante esse período se rebelarão contra Cristo, seduzidos por Satanás, que será solto por um breve tempo, conforme está escrito em Apocalipse 27:9. E qual será o juízo? Destruição da rebelião final com fogo do céu. O lançamento definitivo de Satanás no lago de fogo, juízo do grande trono branco para os ímpios e todas as eras. E será então a destruição dos céus e da terra atuais, conforme está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 a 13. E então Deus fará se manifestar os novos céus e a nova terra, conforme está escrito em Apocalipse 21:1. E aí a oitava dispensação, que é o dia eterno, tá? Que começa, só tem início em Apocalipse capítulo 21, é a eternidade. Ou seja, após o juízo do grande trono branco e a criação dos novos céus e nova terra. Como essa dispensação chama-se o dia eterno, ela não tem fim, ela tem apenas início. E quais são as condições para o ingresso na eternidade? A ausência total do pecado, a ausência da morte, do dor, do pranto, da maldição. Apocalipse 21, 4 a 5, Apocalipse 22, 3. A presença eterna de Deus e do Cordeiro com seus remidos. Estaremos eternamente em sua presença. Apocalipse 21, 3, Apocalipse 22, 4 e 5. E qual será o juízo? Não haverá juízo, porque todos os ímpios já estão lá no lago de fogo e os salvos desfrutam da eternidade com Deus. E quais são as características principais do dia eterno? Nova Jerusalém como centro da adoração, Apocalipse 21, 2, 3, comunhão perfeita e plena, onde Deus será tudo em todos. Então, essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo, e eu gostaria então que você prestasse muita atenção nessas coisas que nós estamos falando aqui, de forma muito rápida. Por quê? Porque é apenas um vídeo introdutório. Depois a gente vai vir com calma e vamos passar detalhadamente, de forma até exaustiva, tudo aquilo que diz respeito a essas 8 dispensações. Agora, observe bem, nós estamos na dispensação da graça, lembre-se disso. A proximidade do fim e os sinais da iminência escatológica. Esse será o tema do nosso próximo vídeo, dispensação da graça. A proximidade do fim e os sinais da iminência escatológica. A volta de Jesus, o arrebatamento, ele é iminente. O que significa isso? Que não depende absolutamente de nada para acontecer. Nós vamos então analisar um pouco sobre isso na nossa próxima aula. Vamos falar sobre a natureza transitória da dispensação da graça. Vamos falar também sobre os sinais da iminência, que são as evidências dos tempos de fim, né? Dos tempos do fim, ou os sinais do fim dos tempos. Vamos falar sobre a apostasia religiosa global. Isso aqui eu vou entrar um pouco, eu vou tocar em feridas, talvez até corte na própria carne. Vamos falar um pouco também sobre o ressurgimento nacional de Israel, que se deu mais precisamente em 14 de maio de 1948, que na verdade, já disse aqui, repito, é um dos maiores sinais proféticos da iminência escatológica, e aí que vai preparar o cenário todo para a grande tribulação, ou para a 70ª semana de Daniel. E vamos falar também sobre a convergência geopolítica e tecnológica, e o crescimento do espírito do anticristo, tá certo? O testemunho dos mestres do dispensacionalismo, dos homens, né, que, inspirados pelo Espírito Santo, deixaram a nós toda a doutrina do dispensacionalismo clássico, que é a base da nossa teologia aqui, tá certo? E nós vamos falar sobre o grande gemido, que é o maior de todos os sinais do fim dos tempos. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção e compartilhasse este vídeo.
aqui eu encerro o nosso primeiro vídeo desta série maravilhosa de estudos, e eu senti no meu coração de compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu estou à disposição de vocês para maiores esclarecimentos, alguns pontos de dúvidas, alguma coisa que você queira endossar, ou até mesmo refutar. A gente não vai abrir discussões tão profundas aqui em público, mas você pode me mandar um e-mail, pode chamar na DM, você pode mandar para mim lá uma mensagem, nós vamos tirar dúvidas, nós vamos falar muita coisa interessante. Eu tenho certeza que o nome do Senhor será poderosamente glorificado. Dito isso, vamos encerrar esta aula, que Deus possa abençoar você. Eu quero fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, continue conosco, nos abençoando, nos dando da tua graça, do teu poder, e que o teu Espírito Santo venha nos inspirando, nos ajudando, Pai, a entendermos melhor as suas palavras, a Escritura Sagrada, porque nela está a nossa inspiração, nela está a orientação. A tua palavra, as palavras que o Senhor nos diz, são Espírito e são vida. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo por cada detalhe revelado, eu te louvo por cada pessoa que está nos acompanhando agora. Glorifique o teu nome em nossas vidas e cumpra em nós o seu propósito, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.